Graça e paz. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito precioso, porque a partir do momento que nós possamos fazer a devida e respeitosa interpretação das escrituras, dos textos originais, nós vamos entender muito mais sobre esses nossos sentimentos que nós temos pelo cônjuge, pela parte que nos falta, pelo o homem amar a mulher amar o homem, essa relação que deve ser tão bonita do homem e da mulher, essa relação que deve ser a perfeição de uma unidade. E eu acho muito prazeroso, muito gostoso discorrer sobre esse assunto. Lá em Bereshit, no capítulo 2, no versículo 18 a 20, vamos ver o 18, diz o seguinte: disse mais Yahvé Elohim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, parecida. Agora veja que primeiro Yahvé olha para o ser humano e percebe uma solidão. Então não é que num dado momento ele diz assim, eu acho que eu vou fazer uma mulher para Adão. Não, é uma percepção. Tanto é que o texto diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Deus percebe essa tristeza em Adão. Deus olha e nota que Adão se sentia incompleto. Porque Adão estava nomeando os animais, estava vendo toda a criação de Deus e tudo tinha pares, todos viviam em pares, né? Tinha uma relação de paridade, de duplicidade ali. E agora Adão se encontra só, triste. E Yahvé olha para ele e diz: olha, não é bom, não é nada bom que ele viva só. E Yahvé percebe essa, vamos dizer assim, essa dor, essa tristeza, esse vazio, como nós gostamos de dizer, esse vazio existencial. Está faltando algo. Ele tem toda a beleza do jardim do Éden, ele tem tudo ali à sua volta, mas ele está incompleto. E então Yahvé diz: não é bom que o homem viva só. Até então, se vocês lembrarem do ato da criação, cada ato de criação de Deus diz assim, o resumo, né, vamos dizer assim, tudo que Deus fez foi bom. Agora, quando chega em Adão, Deus diz assim: não é bom que ele viva só. Está faltando algo. E no versículo 20, deu nome ao homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Isso na versão atualizada. Mas no hebraico, o texto vai muito mais. Ele diz assim: o homem buscava e não achava alguém que lhe fosse uma auxiliadora, uma cooperadora, né? O verbo no hebraico dá a entender que ele estava buscando, né? Ele não foi como se Deus estivesse olhando, vamos fazer para ele, não, né? Eu estou vendo aqui e acho que falta algo. Não. É sob o olhar do ser humano, sob o olhar do homem, né? Ele agora se encontra ali sozinho. Primeiramente a gente percebe ali que Deus diz: olha, não é bom que ele viva só. Estou vendo essa solidão dele. E em segundo, o versículo 20 fala o quê? Que ele procurava. Adão estava procurando a sua cara à metade. Aí dentro da visão judaica, não daqui das escrituras em si, se diz que quando o Espírito foi criado de uma maneira única, não é? A gente viu isso lá até na outra devocional, de que o Espírito foi criado como ser humano, e era macho e fêmea, essa dicotomia, essas duas unidades perfeitas no ser humano. E também de que vai haver uma divisão dessa alma humana em duas partes. Uma vai ser o homem e outra vai ser a mulher. Vejam bem. Então, todo mundo sabe a história da criação ali, aí o que acontece, né? Ele diz: eu queria um auxiliador que lhe fosse idôneo, queria alguém que estivesse do meu lado que fosse igual a mim. Né? E aí a gente vai ver que no ato da criação, no versículo 21,
Então Yahvé Elohim fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher. Ele trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, né, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui olha que beleza do texto, que poesia. Primeiramente no verso 21, Yahvé Elohim fez cair pesado sono. Foi quase que um processo, vamos dizer, cirúrgico, né? Foi-lhe aplicada uma anestesia, ele dorme, é retirado parte material dele, e dessa parte material uma transformação. O verbo ali é exatamente esse, né? Transformou-a numa mulher, ele trouxe. Adão é anestesiado, Deus retira uma costela dele, um lado material, não fez uma nova formação humana, mas ele retira do próprio Adão a costela, e o verbo ali no hebraico é transformou. Ele fez com que essa costela de Adão fosse transformada na mulher, né? Ou seja, aquilo que eu falei ainda há pouco, a biparidade, né? A alma, o espírito de Adão é dividido junto ali, o lado masculino, o lado macho, o lado fêmea, agora naquela costela que vai ser transformada numa mulher. E é tão idêntico, é tão visível para Adão, que ele está acostumado a olhar todos os animais todos os dias, ele vê macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, né? Aí quando ele olha o que seria a Eva, ele diz assim: olha, ela é parecidíssima demais comigo. E até no hebraico o som é quase igual, Isha e Isha. Ele vê e diz: olha, eu vou chamar ela de varoa, vou chamar ela de sei lá, vamos fazer aqui uma brincadeira, uma coquetela da palavra. Vou chamar ela de Oma, porque ela é parecida com homem, né? Vou chamar ela de varoa, porque ela é parecida com varão. Ele vê identidade nela. Ele vai se satisfazer agora ali, porque antes ele via os animais todos tendo os seus pares e ele não tinha. Ele buscava, ele tinha ansiedade disso. E agora ele vê essa parte dele, material ali com ele, e ao mesmo tempo a sua parte espiritual. Há uma ligação espiritual muito mais do que física, porque ele buscava algo que lhe saciasse a alma, lhe saciasse a parte espiritual. E agora ele encontra ali na mulher, né? Os vocábulos são muito parecidos no hebraico, tamanha a identidade deles, tamanha a igualdade deles. Não existe essa ideia de inferioridade da mulher e nem da superioridade do homem. Existem missões diferentes, mas não em termos de condição, de formação, de criação. E ali diz ainda mais, né? Ele ainda diz: olha, essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela é materialmente igual a mim, né? E ele diz ainda que foi Yahvé que trouxe para ele, é um presente. A mulher é um presente de Elohim, de Deus, para o homem. A esposa é um presente. Quando a coisa é bem feita, quando o ser humano age de maneira correta, quando o homem procura a sua esposa de uma maneira temente a Deus, e ao mesmo tempo que ele busca essa ansiedade, as coisas não são feitas na paixão, na loucura, ele vai encontrar esse seu par. A sua alma gêmea, porque é uma alma gêmea de fato, né? É o espírito bipartido dele ali no corpo da mulher. Ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe. Aí nós temos aqui, o autor de Bereshit está explicando que há uma necessidade desse deslocamento da família, né? Tem que deixar ali pai e mãe, e vai se unir, porque ele está buscando a sua cara metade, a outra metade da laranja, e ele encontra. E olha que é tão bonita essa parte poética, que ele diz assim: por isso deixa o pai e mãe a sua mulher, tornando-se os dois, se une a sua mulher, deixa pai e mãe, se une a sua mulher, e os dois tornam uma só carne. A ideia de primeiro, ele deixa a sua estrutura familiar e vai em direção àquela metade, encaixou. Aí ele diz: se une. No hebraico é colar, ele se cola. É a ideia que eu falei ainda há pouco, da ideia mística do judaísmo. Os espíritos, né, bipartido do ser humano, agora se encontram e se encaixam, se colam. É uma unidade perfeita.
agora se transformam uma só carne. Reparou? Nos versículos lá anteriores eu falei que foi retirada a costela de Adão e foi transformada numa mulher. E agora no místico do casamento, pá, eles se colam e voltam a ser um. É como se nós tivéssemos cortado Adão ao meio, né? Aí eles são separados por questão de segundos e daqui a pouco, pá, se colam de novo. E aí é uma unidade perfeita. O que eu estou mostrando aqui? Que a ideia do matrimônio, do casamento, ela é exatamente essa busca espiritual. Nós buscamos a nossa cara metade, nós buscamos essa metade e quando nós achamos de verdade a metade, o encaixe é perfeito. Quando eu falo perfeito, é perfeito mesmo. Não tem erros no sentido de encaixar, de se unir. A história de muitos casamentos ruins, de muitos relacionamentos ruins, é porque não são as suas caras metades. Às vezes na ansiedade ou na fraqueza material, na questão sexual, o ser humano se envolve com o que não deveria se envolver, acaba tendo que restabelecer um relacionamento e dá tudo errado, porque não é a sua metade. Mas quando ele encontra a sua metade, é aquela coisa da cumplicidade, da parceria, é tão perfeito, é tão maravilhoso aos olhos de Deus, aos olhos do homem, que é visível. Os dois se tornam uma só carne de volta. Era um, dividiu em dois, agora voltou, somos dois. E é uma unidade tão perfeita que ela é colada. Já não tem mais dois, é um de novo. Essa é a ideia que o judaísmo quer passar sobre matrimônio. E isso vai inspirar a nossa visão mais ainda de que a relação entre o Salvador e a igreja é exatamente essa. Por isso que é o noivo e a noiva. A unidade perfeita, a união perfeita. As duas metades se colando de novo. Essa é a ideia que o judaísmo quer passar, que Deus quer passar sobre o relacionamento. Por isso que nós formamos família, por isso que nós buscamos uma esposa, por isso que nós nos unimos uma esposa, porque também Deus é o esposo que quer se unir à sua noiva. Que nós chamamos erroneamente, a tradução errônea de igreja. Esse é um assunto para outro vídeo, mas vamos usar esse termo igreja, né? A igreja nada mais é que judeus e gentios, não tem essa coisa de judeu separado e gentio do outro lado, não. A ideia de eclesia, é a ideia de chamados para fora do mundo e se unirem. Né? No hebraico não é igreja, no hebraico é a unidade, unidade comum. Essa é a beleza. Nós vamos trabalhar esse tema porque ele é também muito longo num outro vídeo. Mas eu espero ter inspirado você na sua relação de amor, na sua visão de família. E se está errado, meu irmão, tenta fazer com que essa união seja agradável a Elohim, a Deus. Busca isso lá na essência do teu ser e você vai ser feliz. Que Deus te abençoe. Até mais.